Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 30. Enquanto vamos se ajustando aí, eu queria convidar aqui, Gil, por favor, traz aqui o Tomás, mais a Lene. A vovó também, pode vir, todo mundo aí. Essa criança, irmãos, é fruto de um milagre. Essa criança aí é resultado de um milagre extraordinário. Quero convidar aqui minha esposa, minha senhora. Cá, minha senhora. Nós somos mais neto. Traz aqui o Tomás. Que bênção. Mas parece com a mãe, hein? Pega aí, meu amor, o Tomás. Olha aí, irmãos. O moleque já vem no estilo. Gravata, melhor, colete, gravata. Eita, Jeová. Você estenda as mãos para cá e diz comigo: Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Tomás. Nós declaramos todos os dias da vida do Tomás serão dias de paz, prosperidade, em nome de Jesus. Nós fazemos como Jesus, como fez com Jesus, né? Jesus foi apresentado ao templo. Então nós não batizamos crianças, né? Nós apresentamos elas. Ok? Parabéns, Lene, parabéns, Gil, parabéns, vovó. Vocês podem aplaudir o Senhor aí? Aleluia. Bênção. Vocês encontraram aí? 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém. Nós estamos, hoje é o primeiro dia do mês de dezembro, último mês do ano. Estamos encerrando, né, mais um ano, 2024. E é fato que muitos projetos que talvez você empreendeu, sonhou, você não conseguiu, né, finalizá-lo. E talvez alguma coisa no decorrer do caminho deu errado. Alguma coisa não foi bem e talvez precisa de algo a mais para você concretizar isso. Eu quero pedir, por favor, que cesse toda a movimentação aqui na igreja. Por gentileza, tá bom? Cada um arruma um lugarzinho para sentar aí, tal. Esse é um momento muito importante para nós, tá? E nós precisamos de repensar
Como é que vai ser 2025? Não tem como você desejar que coisas novas aconteçam quando você ainda mantém com as coisas antigas. Impossível, isso é insanidade. Não tem como isso acontecer. E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é exatamente isso aqui, comprometimento. Eu fiz questão de pegar esse texto, e sobretudo Davi. Davi é um cara sensacional. Acredito que ninguém dentro dos reis de Israel, sobretudo os reis, Reino do Sul, né, Judá, nenhum daqueles reis tiveram o nível de comprometimento que Davi teve, o nível de lealdade que esse homem teve, o nível de relacionamento com Deus, o nível de comprometimento com o rei, com o país, com o exército. Você vai ver a forma como esse cara lidou, algo maravilhoso. E não havia uma profecia, um profeta apareceu, porque às vezes as pessoas se movem em função de profecia. Pelo contrário, não tem nada contra isso, mas quando você começa a buscar isso mais do que buscar a Deus, você vai ouvir muitas coisas que não tem nada a ver com o que Deus tem para você. Lamentavelmente, acontece isso. Esse cara fez em função de uma lealdade, de um nível de comprometimento que esse homem tinha com Deus, acima de qualquer coisa. Acima de algo extraordinário. Por exemplo, quando Davi chega naquela batalha entre Israel e os filisteus, acontece algo interessante. Já estava completando ali 40 dias que um gigante desafiava o exército de Deus. E qual que era o desafio? Dê-me um homem para lutar comigo. Se esse homem de Israel me vencer, nós, filisteus, seremos escravos de vocês. Se nós vencermos, vocês, judeus, hebreus, serão escravos nossos. Ok. E por 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante filisteu ia e gritava e falava e esboçava esse desafio ao exército, para o rei de Israel. E o rei de Israel, com medo, com todo o seu exército. Mas um belo dia, chega lá um garoto chamado Davi, que foi levar alguns alimentos, enviado pelo seu pai, aos seus 3 irmãos que estavam ali. Dos 7 irmãos homens que eles eram, 7 homens e 3 mulheres, apenas 3 estavam no exército, porque tinham idade para estar ali. Fora isso, os demais estavam em casa. Davi era o 7º, era o caçula. Ele foi então levar alimento. Quando chegando lá, ele vê todo aquele barulho, e os soldados comentando e conversando sobre o que estava acontecendo. Porém, havia uma conversa ali que o rei daria isenção de impostos para o soldado e a família que vencesse aquele gigante. Daria a sua filha como esposa e cumularia de riquezas aquela pessoa. Porém, até então não tinha achado um homem, não apareceu um. Davi ouve aquilo, decide procurar o rei e diz para ele: olha, eu quero lutar a favor de Israel.
O rei fica assustado, porque a Bíblia diz que em Israel não tinha um homem que dava nos ombros do rei Saul. Melhor, a maioria dava no máximo nos ombros dele. Ele era um homem grande. Ainda assim, não ousou a lutar contra o filisteu. Então ele tenta convencer o rei que ele daria conta de resolver aquilo ali. E conta duas histórias. Eu estava no mato cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um urso e em seguida matei um leão que queria devorar as ovelhas do meu pai. O rei ouvindo tudo aquilo, então o rei decide liberá-lo para lutar. Quando o rei coloca a armadura dele em Davi, o menino nem mexe. Aí ele falou assim: chefe, não dá não, rei, deixa eu lutar do meu jeito. O moleque desce ao ribeiro, pega 5 pedras lisas, coloca no seu alforje e vai ao encontro do filisteu. Ouça bem, ele decidiu por conta própria. Foi uma decisão dele. Não houve uma intercessão, não houve uma profecia, nada, absolutamente nada. E quando ele está no vale para desafiar o gigante esnoba ele. E fala: por acaso eu sou um cão? E ele fala: olha bem o que esse moleque fala. Como você ousou a desafiar o Deus de Israel e o exército de Israel, eu vou matar você hoje. Olha o comprometimento do cara. Estamos falando de um garoto que talvez tinha 17 anos, no máximo 18 anos. Ok, e você conhece a história, ele vence aquela batalha, ele mata aquele homem, ele passa a fazer parte da elite do exército de Israel, comandada pelo rei Saul. Ainda assim, um menino, ele passa a comandar 1000 homens, que estavam debaixo do seu comando, debaixo da sua autoridade. E, olha bem, Davi, com esses 1000 homens, colocava o terror no exército filisteu. Ele punha para moer. O comprometimento, o nível de comprometimento deste homem com Deus, com o exército de Israel e com o rei de Israel, era algo extraordinário. Extraordinário. Vocês conhecem a história, e o tempo vai passando. Saul fica com inveja dele, né? Porque logo em seguida as mulheres começam e fazem uma canção, compõem uma canção, que também é uma canção que não tinha nada a ver, errada, dizendo que Saul tinha vencido milhares, porém Davi tinha vencido 10 milhares. Nada disso. Mas tamanha foi a alegria do povo, que eles cantaram, eles exaltaram ao Senhor, usando o nome de Davi, a ousadia de Davi, a habilidade de Davi para isso. Então ele começa a ser perseguido por Saul, até o ponto de ele ter que fugir, de ir embora. Ele ia morar na terra dos filisteus. Ele procura Aquis, o rei dos filisteus. Aquis dá para ele uma cidade chamada Ziclag. Era uma cidade no meio do nada, né? Que só tinha deserto e só, mais nada. Davi, com seus 600 homens, nesse exato momento, fugindo de Saul, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, e lá ele é procurado por 400 homens que estavam desempregados, que estavam desiludidos da vida, que estavam amargurados, enfim, 400 degradados,
homens maus, homens que estavam perdidos, homens que estavam arruinados e prontos para qualquer ação ruim. Davi pega esses homens, discipula esses homens, muda a sorte deles, muda a trajetória da vida deles. Depois chega mais 200 homens, e com 600 homens, Saul, com elite de 3.000 homens, não consegue tocar nele, nem chegar perto dele. E Davi, com 600 homens, fazia e acontecia naquela região. Mas um belo dia, Davi saiu com Aquis para a guerra, e lutar contra quem? Lutar contra o povo de Deus. A lealdade de Davi era tão impressionante, o comprometimento de Davi era tão impressionante, que naquele momento que ele mais precisou, Aquis, o rei dos filisteus, deu guarida para ele. E agora, Israel estava sendo atacado pelos filisteus. E quem é que estava com os filisteus? Davi, com seus 600 homens. Mas como Deus tem controle da história, e isto é muito importante para nós, você saber que Deus tem o controle da história. Ele controla tudo e controla todas as coisas. Deus sabia que Davi não ia poupar os hebreus. Não ia poupar. Tamanha a lealdade dele. Tamanho comprometimento que esse cara tinha. Então o que Deus faz? Pega os 3 príncipes filisteus e coloca temor e indignação no coração desses caras. Esses caras vão no rei, Aquis, diz: olha, nós não vamos para a guerra com esse homem. Não, nós não vamos. Se por acaso, nós estando guerreando contra Israel, esse homem, olha o que os caras falam, se levantar contra nós, ele vai nos matar. Então nós não queremos ele conosco, não. O rei Aquis, então, procura Davi, fala: meu filho, os príncipes filisteus não querem você, porque eles temem você, então nós queremos, eu te peço, você volte para a sua casa, volte para a sua cidade. Davi fica chateado, mas volta. Chegando em Ziclag, na sua casa, na sua residência, onde estavam as suas mulheres, seus filhos e as esposas dos seus guerreiros. Chega lá, a cidade está incendiada. E nenhum dos seus filhos, esposa, ninguém ali. Os amalequitas pegam eles, todos eles, esposas e filhos, e gado que tinha lá, as coisas que tinham, e leva tudo. Davi passa o dia chorando, lamentando. No final da tarde, Deus fala com ele: por que você está chorando? E Davi fala para Deus: posso persegui-los? Deus diz: sim. E eu vou vencê-los? Deus diz: sim. E Davi vai embora. E vai. No meio do caminho, a Bíblia diz que Davi, no riacho Besor, 200 homens cansados, porque eles já haviam mais ou menos 3 dias de viagem, a cavalo, e agora passa o dia chorando, lamentando, sem dormir, sem comer direito. Os caras estão cansados, e 200 homens ficam no meio do caminho, vigiando e cuidando das bolsas, das coisas deles lá. 400 homens acompanham Davi. Eles encontram um amalequita, um egípcio no meio do caminho, que tinha sofrido um acidente, alguma coisa assim, tinha um ferimento, e os amalequitas o deixou para trás. Davi vai, pega esse moço, e pergunta para ele: você pode me levar ao acampamento dos amalequitas? Ele diz: sim, com uma condição, se você não me matar e nem me entregar para eles. Ok, o cara vai e leva eles. No outro dia, Davi passa o dia todinho guerreando, e mata
todos os homens, exceto 400 homens, que fugiram. Fugiram. De acordo com o historiador hebreu Flávio Joséfo, ele diz que tinha mais ou menos 13 a 15 mil guerreiros. E 400 homens. Somente 400 homens. Matam todos eles. E voltam com uma quantidade enorme de despojo e com os 400 homens vivos. Você sabe o que eu aprendo? Que o nosso comprometimento com Deus, quando ele é de uma profundidade, de uma lealdade extraordinária, você passa desapercebido dos seus inimigos. Seus inimigos não conseguem achar você. Eles não conseguem tocar em você. Não conseguem. E a lealdade, o comprometimento de Davi não era apenas com Deus. Porque às vezes as pessoas têm esse pensamento equivocado. Eu sou comprometido e sou leal só a Deus. Para aí. Começa por aí. Mas você precisa de estender isso além. Se você é casado, você precisa ser comprometido e leal com seu cônjuge, com a sua família. Se você trabalha, não importa onde você trabalha, você precisa ser leal e comprometido com a empresa onde você trabalha. Se você é membro de uma igreja, estou falando para membro daqui da igreja, você precisa ser comprometido com esta igreja. Fora isso, não faz sentido. A sua lealdade a Deus apenas não faz sentido. Quando é que a minha lealdade a Deus faz sentido? Quando eu sou leal, vertical e horizontal. Porque olha o que João diz, o apóstolo João. Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Então você está mentindo. Isso não é real, isso não é verdadeiro. E nisto nós nos enganamos e vivemos na ilusão de achar que estamos sendo leais, estamos sendo comprometidos, e nós não estamos sendo. E com isso, na maioria das nossas guerras, nós perdemos. Ou então saímos muito feridos, muito machucados. Porque o que protege você é a sua lealdade, o nível de lealdade que você tem com o Senhor. O nível de comprometimento que você tem com Ele. Fora isso, não faz sentido. Comprometimento significa estar junto, conectado, focado. E eu vou falar para vocês algumas coisas que eu coloquei aqui, que meu tempo é curtinho. Temos visto muitas festas de casamentos, mas as pessoas não casam mais. Temos visto lindas festas, elas recebem a certidão de casamento, mas elas não se casam. Eles passam a morar juntos, dividem as dívidas, mas não se casam, eles não estão juntos. Porque no primeiro vento, na primeira tempestade, no primeiro problema, na primeira fraqueza, no primeiro teste, eles estão caindo fora. Não existe raízes ou conexões. Eles não estão juntos, não estão comprometidos. Eles não têm seu caráter, o permanecer. Eles estão lá somente pela conveniência. E quando não há mais conveniência, eles abandonam as responsabilidades e se livram do que eles se chamaram de compromisso. Nós temos verdadeiros membros aqui nessa igreja, membros maravilhosos. Mas eu vejo pessoas indo e vindo. Se todo mundo que já veio, foi e estão fora, estivesse aqui hoje, nós tínhamos que fazer 10 cultos hoje, para caber todo mundo. As pessoas vêm, seguem algumas orientações, cumprimentam as pessoas e pronto, mas nunca mais as vemos, elas vão embora.
Por quê? Porque elas não têm comprometimento. Há apenas conveniência. Muitos de nós praticamos as ações de comprometimento, mas verdadeiramente não estamos comprometidos, porque não temos o entendimento da nossa responsabilidade e dos nossos relacionamentos. Não dá para ter relacionamento sem reciprocidade. Sim ou não? Não tem como. Não dá para entrar em um relacionamento somente para receber e não doar. Eu te faço uma pergunta: você se doa tão bem quanto recebe? Ou quanto exige receber? Pegue o que você tem recebido e coloque na balança com o que você tem doado. Assim você irá saber se realmente você está ou não comprometido. Temos pessoas empregadas, mas não estão comprometidas com o seu emprego, só querem um salário, né? Todos querem um bom salário, mas não querem comprometimento. É por isso que você não consegue ficar em lugar nenhum, ou trabalhar para alguém, porque você nunca esteve comprometido com nada, né? Você conhece alguém assim? Você sabe o que pensei hoje? Interessante. Eu odiaria viver ou morrer sem nunca saber o que aconteceria comigo se eu estivesse verdadeiramente comprometido com alguma coisa. Alguns de nós nunca jogamos nosso corpo, alma, espírito em nada. Nunca me comprometi de verdade com escola, universidade, trabalho, casamento, igreja, ministério. Sempre um pé lá e outro cá. E isso tem trazido dano no seu corpo, no seu espírito e, sobretudo, na sua alma. É isso que faz a morte de muitos se tornarem tão tristes. É porque elas nunca se comprometeram com nada, absolutamente nada. A questão não é morrer, porque morrer nós vamos morrer. A questão é você não estar comprometido com nada. Você nunca esteve 100% comprometido. Nunca estudou para valer, nunca investiu em nada, nunca investiu em alguém. Você apenas vestiu o vestido, né? Pegou a certidão, participou de uma linda festa, você entrou na igreja, aceitou um novo emprego, recebeu um cargo na igreja, mas você nunca viu o que poderia ser se você estivesse verdadeiramente comprometido. O grande problema é porque não há investimento total no que você faz. Você tem até comido algumas migalhas que caem da mesa, mas não tem comido de verdade o pão que cai, que vem das mãos do nosso Senhor. Uma coisa é você comer migalhas, outra coisa é você comer o pão que vem da mão do Senhor. Você só usufrui das bênçãos, dos cachorrinhos, porque está no lugar certo, mas não está comendo o verdadeiro pão. É algo que eu tenho pensado todos os dias nisso. E você está envelhecendo e seu tempo está se esgotando juntamente com suas desculpas e as pessoas para você culpar. Porque é assim que a gente faz. Ou a gente arruma desculpa, ou a gente arruma alguém para culpar. De duas, uma, né? Nós nunca olhamos para dentro de nós e falamos com a gente mesmo, e diz: olha, eu sou culpado. Eu estou nessa situação porque é culpa minha, né? Vivo mal porque é culpa minha. Não consegui prosperar, culpa minha. Não estou bem porque é culpa minha. Não me tornei uma pessoa bem-sucedida no mundo dos negócios, culpa minha. A gente sempre quer arrumar uma desculpa e, sobretudo, alguém para a gente culpar. E você se pergunta, onde estaria se estivesse se comprometido com seus cursos, né? Imagina, com as suas atividades, com seus negócios, com o seu ministério. O que seria do seu casamento se você estivesse se comprometido? Porque falar em casamento é um negócio difícil, né, irmãos? Não é uma coisa fácil. Se não houver comprometimento, não funciona. Não dá certo. Não dá certo mesmo. Quem está falando é alguém que é casado, né, há 37 anos. Eu te pergunto, como seria a sua igreja? Como seria essa igreja?
se cada um de vocês fosse comprometido 100%. Imagina. Dentro da habilidade que você tem. Dentro da capacidade que você tem. Dentro dos dons e talentos que você tem. Você consegue imaginar isso? Hein? Eu quero colocar esse barulho na sua cabeça. Você embora, de preferência, não dormir direito. Porque hoje a gente se compromete com algo, ou a vida vai perder o sentido, gente. Sabia? Vai perder o sentido. Porque tudo que o diabo quer é exatamente isso. Que você fica sem se comprometer com nada. São relacionamentos vazios. São relacionamentos sem afetividade, sem peso. Se der bem, se não der, vai lá. Faço o que eu quero, vou onde eu quero. Sabe o que é pior? É que muitas pessoas que não estão comprometidas são extremamente talentosas. Você consegue entender isso? Pessoas que não estão comprometidas e são extremamente talentosas. Mas só que você está esquecendo de uma coisa, que existe uma parábola dos talentos, que Deus deu talentos para um determinado tipo de pessoas, quantidade de pessoas. E ele foi embora, e chegou um dia que ele foi lá e foi cobrar de cada um deles. O que pegou um talento, enterrou, guardou. O que pegou 2, dobrou. O que pegou 5, dobrou. E aí o seu senhor, quando chega para cobrar a dívida, ele pergunta ao cara que deu um talento: o que você fez com o meu talento? Eu enterrei, porque eu sei que o Senhor é duro. Eu tive medo. Mas se você sabe que eu sou duro, e você teve medo, por que você não pegou meu talento e colocou nas mãos de pessoas para multiplicar? Toma dele e dá ao que tem 5. Perguntou o que tinha 2, recebido 2, ele multiplicou. Pegou o que tinha 5, o cara multiplicou. Então você não se iluda, ok? Porque o que eu estou falando aqui e o que você está ouvindo aqui hoje, provavelmente, espera em Deus que você não tenha que ouvir, né, num videotape lá no céu. Mas, Senhor, eu não sabia. Tá bom, está aqui, ó. Aquele dia, 1º de dezembro de 2024, né, você ouviu isso, hora tal, e hora tal, e hora tal. Pastor João, tarará, 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 tarará. E por isso você não é comprometido somente talentoso. Por causa disso você não poderá saber o que você se tornaria se fosse comprometido. Você consegue entender isso? Você consegue compreender que o que você poderia fazer, quem você poderia ser com esse talento que Deus te deu, com esse talento que você é? Nossa, gente, tem gente talentosa demais. Nossa, aqui nessa igreja mesmo eu conheço um monte de gente. Meu Senhor, até agora não entrou um aqui sem talento. Todo mundo que eu conheço. Você fala com um, fala com outro. Tem uns caras fera aqui, ó. Então você consegue compreender isso? Que coisa extraordinária. É por isso que eu tenho que levar a sério o meu comprometimento, em vez de desperdiçá-lo de forma negligente. Porque isso vai me custar caro. Ah, vai. Eu poderia estar falando coisas muito maravilhosas para vocês, né? Outras palavras que poderiam deixar você bem animado, bem, seu ego inflado, etc, etc, etc. Mas eu preciso passar isso para vocês. Sabe por quê? Porque é isso aqui que vai fazer diferença na sua vida daqui para frente. Você não pode viver de forma negligente. Você não pode agir de forma negligente. Se você desperdiçou 11 meses que já passaram,
que não tem jeito de voltar. Então começa a partir de agora. Provavelmente você se comprometeu com Deus em ler toda a Bíblia esse ano. Conseguiu ler? Não sei. Talvez você se comprometeu em vir mais vezes aos cultos e você não conseguiu. Porque é assim que acontece. Sempre vai haver coisas que vai nos impedir ou atrapalhar o nosso comprometimento com o Senhor. E você tem que ser extremamente rigoroso quanto a isso. Extremamente rigoroso. Eu fiz uma aliança com o Senhor, que nesse ano eu leria 2 vezes a Bíblia. No dia 8 de novembro, eu consegui ler a segunda vez. 2 vezes. Eu me comprometi com o Senhor de ler 30 livros esse ano. Hoje já é 1º de novembro. Eu li 10 só. Já me estrepei. Já deu ruim. Eu me enrasquei com 2 livros de 700 páginas, que me deu uma canseira na minha cabeça. Aí eu li um de 80 páginas, não vale, não pode. Sabe? Já me dei mal. Mas eu estou me ajustando. Eu quero ver se eu recupero pelo menos mais uns 3 daqui para frente. Mas não vai dar. É 20 livros. Aí eu não vou nem poder olhar para a irmã. Irmã, deixa para o ano que vem eu te vejo. Aí fica pior. Melhor perder o livro que perder a irmã, né? Tem muitas pessoas que eu gosto demais da conta, mas não dá para ser amigo de todo mundo, sabia? Porque eu entendo que a amizade tem que haver reciprocidade, que envolve a parte emocional, espiritual e financeira. Não dá para fazer isso com todo mundo. Se você não souber lidar com isso, você vai se perder. Certo? Por isso, muitos dizem, porque minhas orações não são respondidas. Porque esse vazio existencial dentro do seu peito, porque essa tristeza dentro de você, você sabe o que significa isso? Porque, a bem da verdade, na maioria das vezes, você está desconfigurado da sua verdadeira natureza. E quando você se desconfigura da sua verdadeira identidade, você se perde. Você se perde. Porque você não nasceu, você não está aqui esta noite, você não existe por acaso, você existe para um propósito. Para um propósito. Por mais que a vida não tenha sido legal, por mais que os problemas tenham sido grandes no decorrer da sua história, isso não é capaz, não é motivo suficiente para impedi-lo de você não produzir e não gerar frutos. Você acha que é fácil, irmãos? Eu sei que, de repente, se eu olhar para todos vocês aqui, fato é que cada um de vocês tem histórias distintas. Por exemplo, histórias de famílias completamente disfuncional. Abusos físico, abuso emocional. Quantos abusos? Filhos e filhas. Canso de ouvir moças, senhoras aqui, que foram abusadas emocionalmente dos seus pais. Foram preteridas. Tudo isso traz dano. Tudo isso tende a nos desconfigurar. Certo? A quantidade de pessoas que eu ouço e atendo aqui, que foram abusadas sexualmente. Você acha que isso é fácil? Não, é muito difícil, é muito complicado lidar com essas coisas. Mas isso não pode parar você. Isso não pode travar você. Isso não pode roubar a sua essência. Não pode. Isso não pode fazer de você aquilo que você de fato não é. Não pode. Ó. Você nasceu com essência, você nasceu com a graça de Deus, com a vida de Deus, com a bênção de Deus. É óbvio que no decorrer do dia a dia e da vida, da nossa história, coisas ruins vão acontecendo conosco. Coisas que nós não desejamos que acontecesse, coisas que estava fora
da nossa força física, da nossa força emocional, fora de tudo, e lamentavelmente essas coisas acontecem. Mas você não pode parar. Isso não pode ser algo que venha limitar você a ponto de fazer você ser destruído. Não faça isso, não permita isso, certo? Temos muitas pessoas no nosso meio com muitos talentos, mas com muita escolaridade, com muita capacidade, mas não têm muito compromisso, não querem compromisso. Essas pessoas estão por toda a igreja, mas não trabalham, não doam, não apoiam. Querem benefícios, mas não querem responsabilidades. Muitas mulheres querem um marido, mas esquecem de ser esposas. E muitos esposos querem esposa, mas esquecem de ser esposo. E pronto, e a vida vai indo. E dessa forma você é apenas uma garota querendo um homem ou um garoto querendo uma mulher. Vai dar o quê? Nada. Vai dar ruim. Tudo em você pode se tornar falso, toda a sua vida, toda a camuflagem, e agora você está envelhecendo e não está vendo o que poderia se tornar. Porque o custo disso é comprometimento, coisa que você nunca quis, e é importante isso acontecer. Eu quero finalizar dizendo para você, não é o diabo, não é a macumba, não são os demônios, e não são os seus críticos, e ninguém que te odeia, que vai definir a sua vida. As pessoas acham que demônios, macumba, pode definir sua vida. Pode. Só com uma condição. Quando você está fora do chuveiro da graça. Quando você está fora do chuveiro da misericórdia. Quando você decide viver sozinho, andar sozinho. Quando você decide não ter comprometimento com nada e com ninguém. Certo? Verdadeiras qualidades nunca ficam em promoção. Sabia? Por exemplo, você não vai ver a Ferrari colocar 50% de promoção nos carros dela. Alguém já viu isso? Não vai. Não vai. Isso não existe. As únicas coisas que entram em promoção são coisas baratas. Coisas que não têm valor. Coisas que não faz muita diferença e coisas que todo mundo pode obter. Certo? Essas coisas entram em promoção. Agora, excelência tem preço. Nada se torna algo do nada, sem passar pelo processo do compromisso. Sem pagar alto preço do compromisso. Nada, nada, nada. E agora eu quero finalizar dizendo, o que está te matando não são as circunstâncias da vida, não são os problemas que a vida te impõe. O que na verdade está matando você, na maioria das vezes, é a falta de compromisso que você tem. A começar da sua relação com Deus. A gente aprendeu muito, né? O crente 6 horas. Eu ponho a meia dúzia de gente para orar por mim, e eu mesmo não oro. É bom ter intercessão, é bom. E a igreja precisa disto. Eu preciso disto. Você precisa disto. Mas acima de tudo, você precisa de ter a sua experiência pessoal. A sua experiência pessoal com o Senhor é o que vai fazer toda a diferença. Aleluia. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pelo Seu favor. Obrigado pela Sua graça. Obrigado pela Sua bondade. Obrigado porque eu sei que o Senhor é bom.